Olá, pessoal. Continuando aqui o nosso estudo das árvores binárias de busca do tipo AVL, nós vamos analisar dois novos tópicos. Lembrando que da última vez a gente falou das rotações, falou da definição da árvore e da operação de inserção. Nessa aula a gente vai falar sobre a altura máxima que uma árvore AVL pode ter e sobre a operação de remoção. A operação de remoção é um pouco mais complexa do que a de inserção, mas tem muitas semelhanças com ela. Então, a gente que já estudou a de inserção, certamente vamos conseguir entender ali como funciona a remoção, ainda que ela tenha um pouquinho mais de casos complicados. Mas antes de falar disso, eu quero falar sobre esse assunto que é a altura máxima que uma árvore AVL pode obter. Por que eu estou interessado nesse assunto? Porque, como a gente já viu, praticamente todas as operações que operam sobre árvores binárias de busca levam tempo proporcional à altura da mesma. E a altura de uma árvore binária de busca, aqui não falando das AVL, tá? De uma árvore geral, a altura de uma árvore, aqui, ela pode oscilar desde log base 2 de n, aqui o piso de log base 2 de n, até n-1. A gente também já viu isso. Isso aqui para uma árvore binária que não necessariamente é balanceada. Então, isso aqui é um range muito grande para a minha eficiência, para a eficiência das minhas operações depender. Tem hora que pode ser tão pequeno quanto log n, tem hora que é tão grande quanto da ordem de n. Não fica legal. E todo o intuito da gente fazer as árvores balanceadas é justamente restringir o crescimento dessa altura. Até o momento, a gente só tem uma definição ali que tenta restringir quão desbalanceada pode ser cada subárvore da árvore AVL, né? Lembrando que para ser AVL pode ter no máximo um desbalanceamento de 1 entre os filhos, né? Um filho ser uma unidade mais alto ou mais baixo do que o outro no máximo. A gente restringe ali recursivamente o fator de balanceamento para todos os filhos. Mas a gente não fez nenhum estudo, nenhuma análise para saber, tá legal, quão efetivo é isso? Ao limitar isso, será que eu limito muito o crescimento da altura ou pouco? Será que ele ainda pode chegar perto de n-1, por exemplo? Essa é uma questão relevante. Quão grande pode ser a altura de uma árvore AVL, né? Ou perguntando de modo complementar, quão esparsa pode ser uma árvore AVL que tem altura H? Né? Qual que é o menor número de nós que essa árvore pode conter? Por que essa pergunta é interessante para a gente? Porque a árvore completa, ou quase completa, como a gente já viu também, ela é a árvore de altura mínima. Tem essa relação, né? A árvore, quanto mais completa tiver, se todos os nós tiverem os dois filhos, por exemplo, essa árvore com uma certa altura fixada ali, H, vai ter o maior número de nós possível para aquela altura. Então tem essa relação aí entre o quão desbalanceada está uma árvore e o quão esparsa ela está. Estabelecida essa relação, o que a gente vai fazer é justamente estudar aqui o quão desbalanceado, quão esparsa pode ser uma árvore AVL. Qual que é a árvore com menos nós para uma determinada altura. E como que a gente vai fazer isso? Aqui vale para o estudo da árvore AVL, mas também vale como uma dica geral para vocês. Quando a gente está estudando algum padrão de crescimento, ou a evolução de uma função, alguma coisa assim, ou qualquer outra estrutura, tá? Ajuda bastante a gente fazer alguns casos daquela estrutura, daquela sequência que a gente está estudando, para ver se a gente consegue enxergar, emergir dali um certo padrão, um padrão de crescimento, por exemplo. Então, a princípio, essa pergunta pode parecer vaga, né? Qual o menor número de nós que uma árvore AVL de altura H pode ter? Mas vamos ver se a gente consegue, estudando com cuidado aqui, enxergar um certo padrão. Para começar, vamos pensar na árvore de altura zero. Uma árvore AVL de altura zero, ela só pode ter um nó. Então, é só a raiz. Está aqui a árvore de altura zero. Aqui, de um lado, é null, do outro também. E, no caso, o fator de balanceamento dela é zero. Essa aqui vai ser a minha F0. Tá? O índice aqui corresponde à altura da árvore. Então, essa é a minha árvore mais esparsa, minha árvore AVL mais esparsa com altura zero. Vamos ver agora com altura 1, como que ela vai ficar. Ela vai ter uma raiz também. E ela vai ter que ter um nó para um dos lados ali, para que ela tenha altura 1. Eu não vou preencher o outro lado porque eu quero a mais esparsa. Então essa aqui vai ser a minha F1. Tem uma raiz com apenas um dos filhos. Eu vou sempre fazer ela pendendo para a esquerda, tá, gente? Só para padronizar nossos desenhos. Mas a da direita, a que tivesse só o filho direito, seria igualmente esparsa, tá? Não tem nada especial sobre isso.
E o fator de balanceamento dessa árvore, como é que fica? Para verificar que ela é AVL, né? Essa folha, como toda boa folha, tem altura 0 e a raiz tem fator de balanceamento menos 1. Ela é mais alta do lado esquerdo do que do lado direito. Vamos prosseguir aqui. Temos aqui agora com altura 2. Com altura 2, eu poderia pensar, para ter altura 2, desce à esquerda e depois desce à esquerda de novo. Vamos ver se isso é possível? Bem, esse nó aqui mais de baixo dessa folha tem fator de balanceamento 0. Esse aqui tem fator de balanceamento menos 1. Agora a raiz, se ficar desse jeito, teria fator de balanceamento menos 2, não é permitido. Então eu sou obrigado a colocar um filho aqui, uma folha no caso, e assim a altura da subárvore esquerda só difere de 1, da altura, é só 1 a mais do que a altura da subárvore direita, e eu tenho fator de balanceamento menos 1. Essa é a minha F2. Notaram que eu fui obrigado a colocar esse nó aqui para que a árvore fosse AVL. Então, olhem como essa restrição do balanceamento não me deixa fazer uma árvore tão esparsa assim. Vamos fazer o próximo nível, vamos ver como é que fica? Vou colocar aqui a raiz, vou descer à esquerda, vou descer à esquerda de novo, vou descer à esquerda mais uma vez. Eu quero que ela tenha altura 3 agora, então eu desço 3 vezes. A folha tem altura 0, essa aqui tem altura menos 1. Essa aqui agora, esse nozinho aqui, já não pode ficar desse jeito. Ele tem que ter um filo direito. Porque senão o fator de balanceamento dele seria diferente, seria menos 2, né? Não seria permitido. E agora, a raiz está numa situação mais complicada ainda, porque a subárvore esquerda dela tem altura 2. Então ela tem que ter uma subárvore à direita de altura 1, pelo menos. Então, digamos que a gente vai colocar esse carinha com uma folha aqui. E agora sim, a raiz tem fator de balanceamento menos 1, está tudo correto. Esse é o nosso F3 aqui, subárvore mais desbalanceada com altura 3. Eu falei de emergir padrão. Nem sempre a gente enxerga o padrão tão rápido, esse exercício poderia ser continuado, mas eu já vou chamar a atenção de vocês aqui para o padrão que eu quero salientar. Primeiro apagar isso aqui para não atrapalhar. E agora observem que a F3 ela é constituída de uma raiz com subárvores F2 e F1, com subárvores que a gente já viu. Pegando aqui a cor, olhem aqui a F2, vou destacar a F2 aqui. Olhem que é exatamente ela que aparece aqui. De modo semelhante, a F1 aqui é exatamente ela que aparece aqui. Essa construção da árvore mais desbalanceada possível, da árvore AVL mais esparsa possível, ela tem um padrão recursivo, e isso não é coincidência. Né? Por quê? Porque quando eu estou construindo a minha subárvore, digamos, de altura H, a minha FH, vou colocar aqui para baixo para mostrar esse padrão de modo mais geral, eu tenho que ter uma raiz aqui para fazer a FH. Só que além disso, eu vou querer que um dos lados tenha altura H-1, né? No caso aqui, sem perda de generalidade, digamos que é o lado esquerdo, então aqui eu vou querer que o meu filo esquerdo tenha altura H-1, para que eu tenha altura H, só que o meu lado direito vai ter que ter altura H-2. Se não for o caso, eu não sou uma árvore AVL, porque o desbalanceamento da raiz fica maior do que de 1. A diferença ali entre as alturas supera 1. Então aqui vai ter que ter a altura H-2. E mais do que isso, e aí que vem a estrutura recursiva, como eu quero a árvore mais esparsa de todas, a árvore com o menor número de nós, minhas subárvores, meus filhos, também têm que ser subárvores de altura, respectivamente, H-1 e H-2, com a menor altura possível. Portanto, esse cara aqui tem que ser o F de H-1, que é justamente esse é o nome que a gente dá para a árvore de altura H-1 com menor altura possível. É a F, né? E esse é o F de H-2. Então, isso que a gente verificou aqui em cima, tá? Olhando do F3 ali em relação a F1 e F2, não é uma coincidência. Vocês vão poder ver isso em qualquer nível da árvore. Vocês vão sempre poder construir a árvore de altura H em função das árvores de altura H-1 e H-2. Temos essa estrutura recursiva. Bem, tá legal. Então eu sei que a FH é constituída por um nó
mais a fh-1 e a fh-2. Um nó que é a raiz e daí as subárvores colocadas nas suas respectivas posições. Sendo esse o caso, vamos analisar agora o número de nós que essa árvore tem. f de h é a árvore. Agora eu vou definir uma variável n de h aqui, que é o número de nós da árvore h, da árvore mais esparsa. Bem, qual que é o n0? A árvore de altura 0 tem apenas um nó, como a gente viu ali em cima. É só uma raiz. A árvore de altura 1 é apenas uma raiz com um filo esquerdo. Ou poderia ser direito. Tá? O importante é que a árvore AVL mais esparsa de altura 1 vai ter 2 nós. E agora para a altura maior ou igual a 2? Como que vai ser? Bem, eu vou usar a estrutura recursiva. NH, o número de nós da árvore de altura H, vai ter um nó, que é a raiz, mais o número de nós da subárvore esquerda dele, que é n de h menos 1, mais o número de nós da subárvore direita, que é n de h menos 2. Então, com isso, a gente sabe determinar aqui, tem uma fórmula recursiva para calcular o menor do número de nós possível da árvore mais esparsa possível de altura h. Claro, como é uma fórmula recursiva aqui, a gente chama isso de recorrência, porque o valor de nh depende de instâncias da própria função n com parâmetros diferentes, ela recorre a ela própria, a gente não vai conseguir dizer de bate-pronto, dado um h, qual é esse valor, a princípio. Mas aí a gente vai poder analisar. E é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo. A continuação aqui.